Olha, pessoal, a União notifica o governo Zema e diz que vai cobrar a dívida de 15 bilhões de reais após Minas perder o prazo para adesão ao chamado PAF, o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal. Sem chegar a um acordo sobre o tema na semana passada, deputados estaduais não votaram um projeto de lei com autorização para ingressar no chamado PAF, né? Mesmo com a notificação, existe ainda uma possibilidade, Eduardo Costa, que é o Supremo Tribunal Federal prorrogar esse prazo para adesão, o que pode eliminar a necessidade desse pagamento dessa dívida bilionária, né? O processo está com o ministro Nunes Marques. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô, Júlio, isso é um negócio que eu me esforço e me esforçarei sempre para nunca fazer, é julgar a atitude de um parlamentar no exercício da sua função. Até porque o parlamento existe para isso, para parlamentar, para conversar, exaustão. E cada um tem suas razões. Eu concordo com a turma da oposição que prevê dificuldades com esse acordo, não aumento, não concurso, não isso, não aquilo, aquilo outro. Eu respeito isso tudo, essa discussão toda. A única coisa que me incomoda é quando a discussão sai da lógica, entra para a birra e prejudica todo mundo. Esse impasse da semana passada prejudicou os professores que estão sem salário, sem aumento de salário desde o começo do ano. E esse impasse prejudicou o Estado, que está vivendo esse sufoco desnecessariamente. Agora, se tudo que aconteceu semana passada fosse por convicção, eu respeitaria. Mas hoje, eu estou certo. Eu não frequento a Assembleia Legislativa. Quem tem de bastidores de lá é Lucas, está aqui do meu lado, vai falar já. Eu estou certo de que vão aprovar hoje. Então, para que apurrinha e atrasa e irrita e põe o Estado todo sob alerta? Essa é a pergunta. Para que complicar se podemos simplificar? Se fosse convicção, não aprovaria hoje como vão aprovar. Posso te responder, Eduardo? Pode. Bom dia. Bom dia. Vai lá, Mauro. Bom dia, ouvinte. Pode e deve. Apurrinharam, provocaram, postergaram, porque o acordo estava feito na segunda passada de aprovação de duas coisas simultâneas: o aumento dos professores e a prorrogação do PAF. Só que o governo negou a votação do aumento dos professores. Logo, seguraram o aumento do PAF. Isso é fazer uma oposição em troca de políticas públicas. Esse é o trabalho da oposição. O senhor vai me permitir, mas eu não atribuí essa apurrinhação só à turma da oposição, não. Aos dois lados. Sim, mas o que mostra da importância do acordo entre líderes e o representante da situação e da oposição, que estava feito na segunda, que ruiu com a troca do secretário. Então, o governo foi o responsável por esse atraso. Ao trocar o secretário, ao não cumprir os acordos feitos anteriormente, acabou levando à prorrogação. E que parece que tudo se ajusta no dia de hoje. Vota-se o aumento dos professores e vota também a aprovação do PAF. Eu vou deixar isso bem claro, viu, Júlio? Quando eu falo da discussão desnecessária e da protelação exagerada, eu não estou apontando o dedo para A ou B, não, sabe? Eu acho que falta bom senso para resolver. Falta bom senso. Ontem teve um negócio espetacular, aconteceu um negócio espetacular que não ganhou o menor espaço, nem entre nós, o que é um absurdo. E o prefeito de Belo Horizonte devia ter ido lá. O governador também devia ter ido lá. Mas tudo bem, estavam representados. E foi um encontro para ver as obras de solução do Arrudas aí. É isso, Belo Horizonte, Contagem e Governo de Minas. É isso que nós estamos precisando. Não é com essas briguinhas que vai, prejudica todo mundo à toa. Ô Lucas Ragazzi, tô vendo que você tá querendo falar aí, e tem um detalhe nisso tudo que, pelo menos nos bastidores, se fala muito, que é um racha ali no Novo, entre dois lados do Novo também, que atrasou tudo isso, que fez a troca do secretário, do líder do governo e, por consequência, o atraso todo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos do Conversa, aos ouvintes. E, além dessa racha interna, dessas confusões internas também, existe uma atuação de Brasília aqui, uma influência de Brasília na Assembleia, mais direcionada pelo PT nacional para atrasar essas questões. É uma questão muito política, Mauro, também. É uma questão complicada, é um recado também. Pensando em 26. Exatamente. Já é uma reação a uma atuação do governador, a uma atuação do governo de Minas, a críticas ao governo federal, a toda aquela questão de oposição a nível federal. Agora, isso é difícil a gente ver isso acontecendo. A gente está falando de 15 bilhões de reais. Qualquer estado
do Brasil, quase todo governo estadual no mundo sofreria um colapso total sem esse dinheiro, sem essa verba. Não tem jeito de colocar. O Júnior leu aí parte da nota do governo que os salários dos funcionários públicos estão ameaçados sem esse dinheiro. Agora, poxa, a repactuação de Mariana está demorando por causa do governo federal. As BRs aqui de Minas, tudo ruim, sem duplicação, um tanto, por conta do governo federal. Uma série de questões de Minas Gerais, o governo federal tem atrapalhado. Até isso, agora, 15 bilhões de reais ameaçados por conta de uma influência do governo federal. Eu também concordo que tem responsabilização de uma falta de articulação política, falta de estratégia que o governo de Minas teve na relação com a Assembleia. Mas a influência do governo federal aqui na Assembleia, nas questões de Minas Gerais também, não dá para a gente passar pano, não dá para a gente achar de qualquer maneira. Rita, eu olho para essa situação toda e a nota do governo do estado, que o Lucas citava aqui, ela é uma nota um pouco mais extensa, mas resumidamente, o governo diz que recebeu, né, essa notificação e a execução dessa dívida significa colapso das contas públicas com riscos, inclusive, de comprometer a manutenção do pagamento em dia de servidores, ou seja, os salários voltam a atrasar, fornecedores, aí a gente está falando de remédio, a gente está falando de combustível, a gente está falando de tudo que precisa para um governo girar. Acho que, na prática, esse é o grande problema, porque afeta o cidadão na ponta. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu fui muito contemplada pela fala do Lucas e também pela fala do Eduardo. Da fala do Eduardo, vou resumir meu pensamento com um pedacinho da fala de cada um. Na fala do Eduardo, a gente vê, infelizmente, o poder pelo poder, onde o cidadão ele é uma consequência e ele é aquele que paga, né? Ele é o responsável por votar e é o responsável por não receber o que ele deveria sob a forma de trabalho dos nossos representantes que não nos representam. Resumindo, politicagem. Politicagem por politicagem, poder por poder. E quando a gente chega no poder por poder, vamos para a fala do Lucas. Há um olhar do governo do PT nacional, do governo federal, mas movido pelo olhar do PT em relação ao que vai acontecer com Minas Gerais. Porque Minas define os rumos do futuro do país. E o futuro já está em jogo. Nós já estamos tratando da reeleição ou não de Lula. Nós já estamos tratando da manutenção ou não dessa coalizão no poder. Zema, Tarcísio, lá no Paraná, o Ratinho, incomodam. O governo federal está interferindo na privatização da Copel, que foi votada em 3 turnos na Assembleia do Paraná. Então, estou dando um exemplo do inferno que nos aguarda. Quer dizer, nós, cidadãos, na ponta da linha, já estamos sendo vítimas de negociações e decisões políticas que afetam a vida de todos nós. E tem mais. O Zema consertou a terra arrasada do PT. Então, estão querendo transformar a vida do Zema aí no inferno, do governo Zema. E o Zema tem feito muito pela população e pela sociedade mineira. Gente, responsabilizar um partido político pelo que está acontecendo na Assembleia é uma irresponsabilidade. O PT, de forma alguma, tem capacidade nem mesmo de trancar a pauta sozinho. Ele necessita, para fazer isso, e fez isso semana passada, o bloco de oposição fez isso, com um conjunto de outros partidos. Então, nominar o PT é mostrar muito mais uma questão ideológica do que o racional da política. O racional da política não foi a politicagem que aconteceu aqui em Minas, não. O que aconteceu em Minas foi uma disputa de ideias, no qual um partido valorizava, um grupo de oposição valorizava o aumento dos professores, enquanto o outro valorizava o acordo para o financiamento das dívidas, o resultado do financiamento das dívidas. O resultado disso foi o melhor dos mundos. Aprovou, vai se aprovar hoje o aumento dos professores e vai se aprovar também o refinanciamento, a postergação do financiamento da dívida de Minas Gerais. Isso é a boa política. Foi uma estratégia, Malco, uma estratégia do governo federal e do PT, que a gente sabe, a gente conversa com deputados, a gente entende a estratégia, mas uma estratégia perigosa, na minha avaliação, para o Estado. Sem dúvida. E isso mostra que o Estado tem que se comprometer também com as pautas da Assembleia, e não só apenas as suas pautas. Zema aprendeu isso. Olha, eu só quero abrir um parêntese aí. Eu nunca vi nada mais ideológico e sem conversa do que o PT. O PT, para o PT, a verdade é dele. Pessoal, vou virar a página aqui, porque tem mais assuntos, né? Porque a discussão aqui é toda essa em torno do colapso do governo.